Boa noite. Na verdade, eu tô fazendo esta aula, que é a aula do Influência Feminina, aula 10, aqui no Instagram. Mas não vai ficar salva. Vai ficar salva essa aula só na plataforma do Influência Feminina. A gente vai falar hoje sobre sentimentos, o que te impede. A gente tem falado ao longo das aulas do Influência Feminina, a gente tem falado de organização de agenda, a gente tem falado de como a gente alcançar nossas metas, como a gente vê toda a nossa vida para entender onde nós estamos e como a gente alcançar sucesso nas diversas áreas da nossa vida. E como a gente tá nessa pegada, hoje eu vou falar sobre o que te impede. Por que o que te impede? A gente já sabe como avançar em muitos aspectos da nossa vida, a gente estuda, a gente tem conhecimento sobre causa, a gente tem isso na nossa mente já. Só que a gente não tem colocado em prática muitas vezes. A gente já entende que a nossa mente, ela tem o poder de comandar conscientemente diversas áreas e situações da nossa vida. Então, por que a gente não consegue? Por que um dia você acorda motivado, querendo fazer tudo que você sabe que precisa ser feito na sua vida, e no outro você não consegue se mover, não consegue agir em direção à vida que você quer para você? O que é que te atropela? O que nos impede, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E você tem ideia do que é que nos impede? O que nos atropela? O que nos atrapalha de chegar onde a gente quer? A gente vai falar sobre isso. O que nos atropela? O que nos impede se a gente conscientemente já tem ideia do que a gente quer para a nossa vida, de como agir em direção às coisas que a gente quer? O que nos impede são as nossas emoções. Por mais que tenhamos consciência da vida que a gente quer levar, do ponto que a gente está nesse momento, de quem somos em meio a tudo isso que nos cerca, as nossas emoções, elas determinam o nosso pensamento e, consequentemente, as nossas ações. Então, por mais que a gente planeje, a gente organize metas, a gente direcione as nossas vidas, né? As emoções são determinantes em relação ao resultado que a gente vai ter. Isso significa que a gente tem que abandonar, então, toda essa vertente de olhar para dentro, de determinar o que a gente quer para a nossa vida, de se conhecer, de ter um direcionamento? Não. Até que a gente consiga controlar as nossas emoções? Não. Só que a gente precisa entender que esse equilíbrio emocional, ele caminha junto com esse conhecimento, com essa prática que a gente tem dia a dia. Tudo isso que a gente está organizando na nossa vida, ele vai caminhar junto com esse equilíbrio emocional. As emoções, elas também são trabalhadas, elas também são melhoradas. Geralmente, a gente não sabe muito bem distinguir o que a gente sente, né? A gente prefere sufocar nossos sentimentos, sufocar nossas emoções e tocar a vida, deixar a vida levar a gente, fazendo as atividades e fazendo tudo que a gente tem que fazer no nosso dia, sem dar devida importância a essas emoções que estão gritando o tempo todo. Mas não é assim que funciona. Para tratar qualquer coisa, a gente precisa descobrir, entender, ter clareza de com que nós estamos lidando. Fingir ser forte o tempo todo não funciona. Criar uma muralha ao redor de você mesma para não ser atingida também não vai adiantar. Por isso a gente vai entender qual é essa força maior, essa força da emoção que tem nos impedido, que é o medo. Hoje a gente vai falar sobre medo. Quais são os tipos de medo que nos assombram? Quais são os tipos de medo que tem bloqueado e não tem deixado a gente avançar, mesmo que a gente tenha todo esse conhecimento, que a gente esteja construindo, por que a gente ainda não coloca em prática? E essa aula, por que eu resolvi fazer dessa forma diferente? Porque ela é a primeira aula da nossa série de 3 aulas, onde a gente vai aprender a libertar a mente e se permitir ser tudo aquilo que a gente sonha e que a gente não consegue por causa das prisões impostas. E a você que você não tem nem ideia. A promessa é a seguinte: se você conseguir superar a dispersão, que é o grande vilão do mundo de hoje, com essa quantidade absurda de informação, a gente fica aqui e ali absorvendo uma coisa e outra, e a gente não consegue focar no que a gente precisa ser feito. Nessas 3 aulas, a gente vai focar em entender essas emoções, entender os medos que a gente tem e direcionar nossas ações.
Começo perguntando para você, alguma vez você já deixou de fazer alguma coisa na sua vida por medo? De fazer alguma coisa porque você sabia que ia mudar a sua vida, mas você não teve coragem suficiente para fazer isso? Pensa bem em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, às vezes a gente não tem coragem de terminar um casamento que só tá fazendo mal, um relacionamento que só tá fazendo mal, porque a gente tem medo. Medo de magoar outra pessoa, medo do que vão pensar da gente. A gente não tem coragem de se lançar na vida que a gente quer por medo. Então a gente não tem coragem, por exemplo, de se candidatar a uma vaga que a gente sonha em ocupar por medo da rejeição, do que as pessoas vão falar, do que elas vão dizer pra gente naquele momento. Você já se sentiu insegura ao ponto de acordar de madrugada, remoendo as coisas, sabe? E se aquilo acontecesse? O que poderia ter dado errado na sua vida? Isso é medo. Então a gente vai conversar sobre isso, sobre esse bloqueio que a gente tem, esse bloqueio que impede. Às vezes a gente se sente tão travado, tão bloqueado, que a gente sabe o que tem que ser feito, a gente quer fazer, a gente tem conhecimento para isso, mas a gente não consegue. Não consegue, a gente pensa no dia anterior o que a gente vai fazer no dia seguinte, mas quando chega na hora, a gente não tem forças para fazer. E isso é medo. E eu quero dizer, né, pra gente começar a nossa conversa aqui sobre o medo, que a culpa não é sua. Eu sei que vão dizer que você é protagonista da sua vida, que você tem que assumir o comando, que você tem que assumir o controle. E isso é fácil, né? Né, Ana? Com certeza o medo paralisou. Então, assim, é muito fácil as pessoas dizerem isso, mas qual é a realidade? A gente é condicionada para ter medo e tomar decisões. O nosso cérebro ele toma decisões automáticas que mantém a gente na zona de conforto e que impede a gente de alcançar as infinitas possibilidades que estão disponíveis. Quem já é da comunidade sabe que a gente fica, né, numa bolha, que é a zona de conforto, e lá fora está tudo que a gente quer conquistar. Lá fora dessa bolha, dessa zona de conforto, está o mundo das infinitas possibilidades, que é tudo aquilo que a gente quer conquistar, tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, mas que para a gente conquistar, a gente vai ter que romper alguns padrões, e o medo é o maior deles. A gente vai falar sobre alguns tipos de medo aqui, e para a gente romper esses padrões, né, para a gente alcançar o mundo das infinitas possibilidades, a gente precisa sair dessa zona de conforto. Só que isso não é culpa nossa, a gente não tá preso nessa zona de conforto porque a gente é preguiçoso, porque a gente é irresponsável, porque a gente não quis assumir o controle da nossa vida. Não, a gente tem vontade de fazer, a gente tem disposição, mas a força é maior do que a gente, essa força que trava a gente, que bloqueia a gente, que não permite que a gente use esse conhecimento que a gente tem, ela é muito maior do que a gente. Então, por isso que eu resolvi, depois de ter feito a organização da agenda, a criação de meta, fazer essa aula sobre medo. A gente vai fazer uma série de aulas sobre medo, que eu acho que é o momento exato. Em meio a essa pandemia, esse momento de medo geral, né? Todas as pessoas que a gente conhece estão vivendo com um pouco de medo, por causa da situação que a gente está vivendo. Será que vai ter vacina? Não vai ter vacina? Será que a vacina vai resolver? Não vai resolver? Então, para a gente sair de uma vez por todas dessa condição atual, a gente precisa entender os sinais que estamos vivendo no momento, né? A gente precisa entender e ouvir, aprender a ouvir os sinais. Quem é cristão, né, de alguma forma sempre escuta, já escutou essa frase. Quem tem ouvidos, ouça. Então, acho que nós estamos vivendo momentos em que sinais são dados o tempo todo, em que a gente precisa estar alerta com o nosso corpo, com a nossa energia, para entender o que está acontecendo. Eu não estou fazendo essa série em um momento aleatório, né? Eu acredito que tudo que acontece precisa ser feito naquele momento. E você também não está aqui por acaso. Você está vendo essa aula no momento certo, esse é o seu momento. Agora, se você vai decidir se quer continuar ou se vai dispersar. Agora que já possui esse conhecimento, a escolha é sua. E qual é o primeiro conhecimento que eu quero que você leve? Que todos nós temos duas forças dentro de nós. Uma expansiva,
né? Que é a força que nos leva a buscar coisas melhores, condições melhores para a nossa vida, querer avançar na nossa vida, ter sucesso em várias áreas da nossa vida. Se não fosse assim, você não estaria nem aqui nessa live, no grupo Influência Feminina. É um desejo ardente de crescer, de ter resultados melhores, de se vencer dia a dia, sabe? De mostrar que você realmente sim pode alcançar o que você deseja na sua vida, de ter uma vida melhor, de dar uma vida melhor para os seus filhos e para as pessoas que você ama. Essa força expansiva é a força do seu verdadeiro eu. É a força positiva que você leva dentro de você para você expandir e alcançar tudo que você deveria alcançar na sua vida. Só que ao mesmo tempo que essa força expansiva ela está dentro de você, existe uma outra força que é a força restritiva, que te restringe, que te impede, que quando você dá um passo na direção que você quer, que quando você dá um passo para fora da sua zona de conforto, de tudo aquilo que você sabe que deve fazer, ela te puxa e te segura. Você tem a sensação de que tem uma barreira invisível, que você não consegue romper. Alguém já se sentiu assim? Acordou super motivada, super entendendo o que precisava ser feito, sabe? Sentindo aquela força expansiva puxando para frente, puxando em direção à vida que você queria ter, mas que de repente você não conseguia mais caminhar, você sentia um bloqueio e esse bloqueio era como se fosse invisível, você não sabia o que era, mas você sabia que estava ali. Essa barreira invisível, né, que a gente não consegue vencer é a força restritiva. Então guarde bem isso. A força expansiva é a sua essência, é essa que é a sua verdadeira essência, do seu real, da sua real personalidade. É aquela que te leva rumo ao seu propósito, é aquilo que você sabe que você deve fazer na sua vida. E a força restritiva, essa força invisível, é a força que te impede, que cria uma barreira para que você não siga em frente. Ficou claro para você a diferença dessas duas forças, a força expansiva e a força restritiva? Não estou falando de teoria aqui, tá, gente? Isso é real, é a nossa essência, é o que nós temos dentro de nós. Essas duas forças estão dentro de você o tempo todo e a força restritiva está te impedindo de crescer. E você sabe disso. Você sente essa barreira invisível que parece quase impossível de romper. E a gente vai entender agora o que é essa força restritiva. São forças mentais, são suas crenças, seu condicionamento, toda a sua programação mental que não nasceram em você, não nasceram com você, mas foram depositadas ao longo da sua vida, desde que você nasceu, pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus avós, pelos seus professores. Então quer dizer que essas pessoas são más, que essas pessoas foram más para você? De jeito nenhum. Essas pessoas sempre quiseram dar o melhor, mas é o que eles conheciam. E essas crenças que eles traziam, essas crenças limitantes, é disso que nós estamos falando, nessa força restritiva, elas foram depositadas em você. E aí você absorveu isso e você tem isso na sua vida hoje e isso está, né, no seu inconsciente. Então, essas pessoas, elas não são não são más, elas apenas reproduziram aquilo que aprenderam. Infelizmente, elas não ainda, ou talvez naquela época, não tiveram acesso ao que você está aprendendo agora, que é entender todo esse funcionamento da sua mente, dessas forças expansivas e restritivas que vivem dentro de você. Até bem pouco tempo atrás, eu também não tinha, né? Eu vivi muito infeliz muito tempo, eu vivi muito condicionada às forças restritivas, porque eu não entendia que o que estava dentro de mim não era meu, que essas crenças que foram depositadas em mim, elas podiam ser retiradas, porque ela não era intrínseca a mim, ela não era a minha essência, né? E aí só assim a gente consegue se libertar. Então, quando a gente se liberta dessa força restritiva, a gente começa a viver na expansão, a gente não fica mais limitado ali naquela bola, sabe? Que é a zona de conforto, onde você fica preso, rodando em círculos, mas que você não consegue avançar. Você tem conhecimento, você consome conteúdos bons, você compra livros, você lê, você estuda, você entende muita coisa, mas na hora de você agir, na hora de você dar um passo, você tenta, você começa, mas logo você recua, porque
a sua mente, todas essas crenças que foram depositadas em você, elas são mais fortes do que a sua vontade de vencer, do que essa força expansiva que é a sua essência, porque você dá mais força a ela. Então, quando a gente se liberta dessa força restritiva, a gente passa a viver em expansão, porque passamos a ter apenas uma força na nossa vida. E é isso que eu quero para você depois dessas 3 aulas sobre medo. Agora que você entende porque apenas uma minoria, né? Estima-se que 5% da população tem a vida que realmente deseja, consegue viver uma vida plena, consegue alcançar aquilo que elas desejam, que elas se propõem a fazer. Ou seja, 95% das pessoas não conseguem fazer o que se propõem a fazer, o que elas pensam que seria o melhor para a vida delas, o que elas entendem que seria a sua melhor forma, a sua melhor condição, a sua melhor versão, aquilo que elas querem para a vida delas. Então, qual é a principal programação que colocaram na sua mente para você não poder conquistar o que deseja na sua vida? O medo. A gente foi condicionado praticamente a nossa vida toda, podemos dizer assim, pelo medo. É a estratégia mais eficaz para controlar as pessoas, né? Isso é usado em vários, como é que eu posso dizer? Em várias organizações, né? Pelo mundo, que é o medo. É plantar a semente dia após dia. Você acha que jornais, revistas, novelas acentuam as coisas negativas por acaso? Acentuam a violência, acentuam toda essa dificuldade que a gente enfrenta na vida por acaso. É um meio de programarem a nossa mente, a mente das pessoas, para elas falarem e reproduzirem isso. Para outras pessoas, é uma estratégia de controle mais eficaz que existe. Por isso você vai ver as pessoas prósperas, as pessoas que alcançaram alguma coisa. Você pode ver pessoas que dão relato da sua vida, que passaram por dificuldades, enfrentaram e alcançaram o que desejavam, que a melhor fase está depois do medo, que a abundância está depois do medo, que realmente elas entenderam quem elas eram, o sucesso chegou na vida delas depois que elas enfrentaram o medo, né? Então não é à toa que dizem isso, porque elas descobriram que enquanto a gente é apenas consumidor dessas informações, a gente é apenas depósito de tudo isso que eles colocam na nossa mente, a gente continua tendo medo. Não é isso que a gente quer, né? Você tá achando isso familiar quando eu falo de medo? Você tá identificando algum medo na sua vida? Se a gente olhar para esse período da pandemia, ao mesmo tempo que existem empresas que estão quebrando, lojas fechando, pessoas que têm passado necessidade, tem outras pessoas se tornando ricas. Se a gente olhar para alguns bairros aqui da nossa cidade, por exemplo, alguns bairros nobres aqui de Resende, o que está acontecendo aqui? Qual o movimento? Tem lojas sendo construídas, parques, né, condomínios, casas sendo construídas, mansões sendo construídas, e áreas de lazer, ou seja, não está ruim para todo mundo, né? Tem uma minoria que não se preocupa com esses fatores externos que estão acontecendo, não tem entrado nesse medo, né? Nesse medo coletivo, e tem vivido uma vida de abundância. Então você deve estar se perguntando, mas medo de quê? Quais são os medos que somos condicionados durante a nossa vida? Vamos começar agora os tipos de medo. Quais são os maiores medos que as pessoas são condicionadas e por isso elas não conseguem avançar? Esses medos que impedem as pessoas de alcançarem tudo que elas querem conquistar na sua vida. O primeiro medo é o medo da pobreza. A gente tem medo, esse medo da pobreza é tão grande que parece que se a gente não tiver alguma coisa na nossa vida, se a gente não mantiver o nosso emprego, a gente vai passar fome. Não é isso que a gente sente? Não é essa a impressão que a gente tem? Esse primeiro medo, o medo da pobreza, ela é tão poderosa, ele desencoraja as pessoas a tomarem tantas atitudes,
Porque as pessoas, quando têm esse medo, elas têm medo do fracasso, têm medo da escassez, e com isso elas se seguram, se prendem naquilo que elas têm no momento. Independente se aquilo é bom ou não, parece que é a única alternativa. Gente, eu já passei tanto por isso. Esse medo de perder o emprego, como que se fosse, tipo assim, se eu não tiver isso, eu não vou ter nenhuma outra alternativa. Se eu não tiver esse emprego, eu não vou ter como alimentar minha família, eu não vou ter como comer, sabe? Esse medo, as pessoas vivem, sabe? Eu vejo pessoas em fábrica infelizes, não aguentam a vida que tem nas fábricas. Cada vez estão tirando mais seus direitos, cada vez estão prendendo mais elas naquelas caixinhas, estão ganhando pouco. Se elas fizerem qualquer outra coisa de forma, né, ordenada e tal, elas conseguem ganhar muito mais que aquilo, mas o medo de perder aquele emprego na fábrica, o medo da escassez, não, mas tá sendo muita gente demitida, se você perder esse emprego, o que você vai fazer da sua vida, sabe? Então, assim, esse medo da escassez, elas se seguram naquilo que tem, mesmo infelizes. Independentes, elas possuem um potencial muito maior. Engenheiros têm aceitado vagas muito menores do que o seu potencial. Eu conheço professores que têm aceitado vagas de estagiários em escolas ganhando R$500. Então, quer dizer, são empregos muito menores do que tudo que elas possuem de potencial, de todo o seu conhecimento, de toda a sua bagagem. Mas o medo da escassez, o medo de não ter nada, ele te impede de tentar algo melhor. Então, mesmo que você tenha muito potencial, um potencial muito maior para conquistar coisas muito maiores, independente dos próprios sonhos. A pessoa que desenvolve o medo da pobreza é um medo miserável que ela tem, que acaba com a saúde dela, com o relacionamento dela, porque ela vive para trabalhar, né? Porque se ela perder aquele emprego que ela se sujeita aí todo dia, que ela nem gosta, é como se ela fosse passar fome. E esse medo é irreal, mas ele, né, a gente parece que não existe, mas existe. O segundo medo é o medo da crítica. O que é isso? É o medo do que as outras pessoas vão pensar ou falar de você. Porque se você tem medo do que as outras pessoas vão dizer, você não vai se arriscar, você não vai sair do lugar, você não vai fazer coisas ousadas, você não vai querer sair ali da sua zona de conforto. Porque como que você vai fazer para fazer algo diferente? Se está todo mundo fazendo aquilo daquele jeito, se você fizer algo diferente, as pessoas podem falar. Então você vai condicionar o seu sucesso, aquilo que você quer, ao que as pessoas estão dizendo. Você nunca vai avançar se você tiver medo das pessoas, do que as pessoas vão falar. Para a gente vencer, para a gente sair dessa zona de conforto que eu disse que é aquela bolinha fechada, para ir para o mundo das infinitas possibilidades, isso demanda atitudes ousadas. A gente precisa ser atrevido. Para ter resultados maiores, a gente precisa ter atitudes maiores. Então, a gente nunca vai conseguir conquistar o que a gente quer fazendo sempre o que todo mundo está fazendo, se prendendo ao medo de errar, ao medo da crítica, do que as pessoas vão falar. É como se eu não quisesse atravessar uma ponte que eu tenho vontade de atravessar, porque eu posso cair, eu posso tropeçar, e o que as pessoas vão dizer, né? Então, esse é o segundo medo. O primeiro medo é o medo da pobreza, anota aí. O segundo medo é o medo da crítica. E o terceiro medo, que é um medo que também impede a gente. E esses medos, eles moram todos no nosso inconsciente. Às vezes a gente nem sabe que a gente tem, mas pelas nossas atitudes, pelo aquilo que a gente não faz, a gente pode observar que a gente tem esse medo. O terceiro medo é o medo de não ser amado, de ficar sozinha. Qual é a chance de realmente você nunca encontrar alguém na sua vida? Mas as pessoas têm medo disso. E muitas vezes, por esse medo de ficar sozinha, de não ser amado, a gente se sujeita a relações abusivas, né? A gente se sujeita a pessoas que nos tratam mal,
que não nos permitem ser a gente mesmo, né? Que nos condicionam a sermos outro tipo de pessoas, porque elas não gostam das pessoas que a gente, da pessoa que a gente é, elas não gostam do nosso jeito, e a gente vai condicionando o nosso jeito à vontade daquela pessoa por medo de não ser amada, por medo de perder a pessoa amada. Aí a gente se restringe, a gente se diminui. E eu disse pessoa amada porque a gente não dá o passo para a nossa felicidade, porque essa pessoa amada, né, esse amor que a gente embala como sendo uma coisa muito grandiosa e por medo de perder, ele vem com outros medos. Por exemplo, pensa numa pessoa que você tá junto, que você tá, né, nessa condição de relacionamento, e a pessoa ela vem num pacote com um condicionamento financeiro bom. Aí você não separa da pessoa, às vezes, por medo também da pobreza, porque se você separar, você não vai ter a mesma condição, né? Então, esse controle, esse medo de perder a pessoa, às vezes não é só pelo lado, pelo medo de ficar sem ninguém, mas também pelo medo de ter uma vida muito pior do que a vida que você tem hoje, né? Que vem junto com o status social, ou seja, as pessoas falam bem de você também pelo status que você adquiriu. Se você separar, o que vão falar de você? Vem lá no medo da crítica também, e a fórmula, tudo isso, você acaba aceitando um relacionamento abusivo, um relacionamento que só te faz mal, para você não sofrer por todos esses medos. A pessoa cria milhões de justificativas. A nossa mente ela vai criando milhões de ideias, mas se tirar tudo que sobra são esses 3 medos. O medo da pobreza, o medo da falta de amor e o medo do criticismo, né? Se você está me escutando aqui, se você está participando dessa live, você tem uma vida assim, eu pergunto, vale a pena ter uma vida em que você não consegue avançar, em que você se sente preso a uma condição, né? A uma condição, sempre naquela mesma condição. Você não consegue ter a vida que você gostaria, mas você se contenta com a vida que você está tendo por medo. Será que vale a pena? Tem a ver com segurança, com certeza, Ana. Tem a ver com segurança, em você se manter numa zona, a gente está falando, volta lá na zona de conforto, na zona de segurança, né? A gente não avança e se mantém numa vida medíocre, que é uma vida mediana, que todo mundo tem, né? A justificativa na nossa mente, mas todo mundo vive assim, ninguém vive bem. Não, algumas pessoas conseguem romper e viver bem, sim. E algumas pessoas realmente se condicionam a viver dessa forma. Eu conheço pessoas já mais velhas que viveram a vida inteira nessa mediocridade de não gostar do relacionamento, não estar satisfeita com o seu trabalho, com a sua vida financeira, e mesmo assim continuar dessa forma. São pessoas que já são mais velhas, né? Tipo assim, já estão na terceira idade e que viveram a vida inteira uma vida medíocre, uma vida mediana e não conseguiram avançar. Se contentaram com aquilo ali, mas não se contentaram sendo contentes, né? Sendo felizes. Não, viveram infelizes a vida inteira. Pensa bem, a gente aí que tá na metade do caminho. Será que a gente precisa chegar lá ao final da nossa vida e ver que tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu foi um castelo de merda? Né? A gente construiu um castelo de merda. Por que um castelo de merda? Porque eu tô falando isso, gente. Você construiu uma vida baseada nos medos que você tinha, nas inseguranças que você tinha, e você se contentou com aquilo ali porque você não teve coragem de romper certos padrões, né? Outro medo que nos condiciona e que nos assombra, principalmente as mulheres, né? Isso é muito... a gente consegue ver isso muito facilmente, é o medo da velhice. A velhice ela é um processo natural, né, na vida e tem o seu lugar. Só que a gente substitui, né, às vezes a gente tá envelhecendo
E a gente tem que substituir, né, o vigor, né, da nossa pele, esse vigor da juventude pela sabedoria, pelos relacionamentos profundos, por tudo isso que a gente vai conquistando ao longo da vida. E isso é normal, isso é um processo natural, a gente tem que se permitir viver isso. E aí, às vezes, por medo do envelhecimento, a gente acaba usando um tempo, energia da nossa vida para ficar em frente ao espelho procurando sinais da velhice ou catando cabelos brancos. Tem mulheres que vivem para combater esse medo, para fazer de tudo para não envelhecer, para ficar tacando botox na cara, né? O tempo todo, ó, tá vendo? Para tirar essas marcas de expressão. E acaba perdendo esse processo natural de viver isso, né? Eu estou numa fase melhor agora porque eu já consigo me compreender, eu consigo compreender o processo da vida, eu consigo ser mais eu, né? Porque quando a gente é mais novo, as inseguranças, elas são maiores. Então, a gente precisa entender esse processo e deixar a velhice vir e viver essa velhice. Não estou dizendo que a gente precisa largar, parar de pintar o cabelo, parar de se cuidar porque a gente está envelhecendo. Viver igual aquelas vovozinhas do desenho animado, aquela vovozinha do Piu Piu. Não, mas que a sua mente esteja bem com isso, com esse processo de que realmente os anos estão passando e você está ficando mais maduro, mais experiente. Para que esse processo seja vivenciado nas suas etapas e que a gente vá percebendo essas mudanças. E o último medo, né? A gente falou de 4 medos já. A gente vai falar agora do medo da morte. As pessoas têm muito medo da morte. E esse medo da morte paralisa. Quantas pessoas têm medo de sair à noite ou de deixar o filho ou filha sair porque a noite é muito perigosa, só tem criminosas soltas, a gente é bombardeado o tempo todo por informações de crime, bala perdida, e aí a gente parece que tá sempre nessa rotação, nessa rota de preocupação com a nossa vida, né? Eu digo que a maioria, por exemplo, nunca foi assaltada. E mesmo assim propaga que sair, né? Que sair à noite, que andar sozinha à noite é perigoso. Por quê? Que a violência é grande, que antigamente as coisas eram mais seguras, que antigamente as pessoas viviam melhor, que a gente podia andar melhor na rua. Gente, antigamente os criminosos, eles faziam o que queriam. Porque sem internet, sem toda essa tecnologia que a gente vive hoje, eles roubavam uma cidade, faziam o que queriam lá, tranquilamente iam para outra. Eles não tinham essa vinculação, essa informação em tempo real igual a gente tem agora. Então, hoje a gente tem muita informação e esse medo da morte é um medo que também paralisa a gente, é um medo que também impede que a gente viva. Eu conversei com um amigo, né, há tempos atrás, e ele me disse de um primo que morreu com medo do Covid. Ele não teve Covid, ele não teve nada, mas ele teve um AVC, alguma coisa do tipo, uma parada cardíaca, por medo do Covid, por medo de sair de casa. Ele não saiu, ele não fez nada, mas aquele medo paralisou ele até o ponto que ele morreu, gente, sem Covid, por medo do Covid. Então a gente precisa entender até que ponto esse medo está preservando a nossa vida ou até que ponto esse medo está impedindo que a gente crescer. Esses são 5 principais medos que a gente é condicionado a nossa vida toda. O medo da pobreza, o medo de ficar sozinho, da falta de amor, o medo do que as pessoas vão falar da gente, né? O medo do criticismo, o medo da morte, o medo da velhice, né? Então esses são os 5 maiores medos que nos assombram, e esse desequilíbrio emocional que o medo gera na gente, essa insegurança, ela impede que a gente aplique tudo que a gente conhece, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente estuda e realmente avance na nossa vida. Esses são 5 principais que a gente é condicionado desde que a gente é pequena, porque, como eu disse lá no início, é muito mais fácil a gente controlar as pessoas pelo medo. Então, até os nossos pais, os nossos professores usaram esse recurso do medo para controlar as nossas vidas, né? Quando a gente é criança, a gente tem muita energia, muita disposição, e muitas vezes a gente não tem
o medo. A gente quer conquistar, a gente quer fazer, a gente acredita na gente, a gente acredita no nosso potencial. Então, para controlar isso, para ficar mais fácil de cuidar, as pessoas vão implantando os medos que elas tiveram ao longo da vida, que alguém implantou nela. Nenhum desses medos, eles existem verdadeiramente, eles são reais, eles se materializam. Mas na nossa mente, pela forma como somos continuamente condicionados, ele se torna real. Nós acreditamos nele como se eles fossem verdade, como se eles existissem. E como todo mundo, a maioria das pessoas é condicionado dessa mesma forma, é um medo coletivo, ele se torna um pensamento coletivo, o que dá muito mais força para ele, o que dá muito mais visibilidade. O medo não é só eu que tenho medo de morrer. Obrigado, Vinícius, medo da velhice. Mas você também tem medo de morrer, o meu filho tem medo de morrer, o vizinho tem medo de morrer. Quantas pessoas têm medo? Todo mundo tem medo, né? Então a gente, assim, os medos, eles coletivamente, eles ganham uma proporção muito maior. Pensa numa coisa, você ter medo da pobreza ajuda em alguma coisa? Você ter medo da pobreza te impede que algum dia você viva a pobreza? Não, o medo não te ajuda em nada, ele só te atrasa, ele só te impede, ele só te paralisa. Mas se você acredita que você precisa ter medo da pobreza, né? Ah, mas eu preciso ter medo disso para não vivenciar. Na verdade, é só um efeito contrário, ele não vai te permitir fugir da pobreza. Lembra que em algum momento você já ouviu isso, quando a gente usa o não na frente, na verdade o nosso cérebro ele não computa o não. Tipo assim, eu não quero viver na pobreza. Quando você tem o medo da pobreza, você vai ficar na sua cabeça assim, eu não quero viver na pobreza. Por isso eu me condiciono a essa vida de merda que eu tô vivendo. Mas o seu cérebro, ele não computa o não. Quanto mais, quando você começa a estudar a lei da atração, você entende isso. Quanto mais você pensa naquilo, quanto mais você foca naquilo, mais você atrai aquilo. Então você está dizendo, eu não quero viver na pobreza, eu não quero viver na pobreza, mas o que o seu cérebro está entendendo, eu quero viver na pobreza, eu quero continuar na pobreza. É isso que o seu cérebro está dizendo. Então, eu não quero viver sem amor, eu quero viver sem amor. Sabe, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, se você está pensando muito nisso, sabe, nesse medo que você tem de não ter dinheiro, de não conseguir manter essas contas, você vai ter mais disso. Se você está pensando muito no medo que você tem de ficar sozinho, de perder o amor da sua vida, você vai ter mais disso. Então, o que a gente pensa, o que está no nosso inconsciente, na nossa mente, ele vai cada vez aumentar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um movimento contrário. Entender que isso não tem ajudado a gente a avançar. Entender que esses medos só estão nos paralisando. E agora a gente precisa o quê? O que a gente precisa fazer? Detectar quais são os meus maiores medos. Quais são os medos que estão me bloqueando. Bloqueando e me impedindo de viver a vida que eu quero, sabe? De viver a vida que eu mereço, que eu quero construir para mim. É o medo do criticismo, né? O medo do que as pessoas vão falar de você, o medo da crítica, isso tem te impedido? Quanto mais você tem medo disso, mais sujeito a isso você está. Imagina que você está em uma reunião, por exemplo, né? No seu trabalho, e você tem algo muito importante, muito válido, que vai contribuir muito para a vida das pessoas que estão à sua volta. Mas por medo do que as pessoas vão achar, né? Por medo do que elas podem pensar se você disser aquilo, você decide se calar. Você não fala o que você quer. O que acontece? Você perde uma oportunidade de contribuir com as pessoas que estão à sua volta. Você perde a oportunidade de ser canal de Deus naquele lugar. Você perde a oportunidade de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Ou você começa, por exemplo, a empreender e saber que para fazer o seu negócio crescer, você vai ter que aparecer mais na internet, de repente fazer uma live, fazer stories, fazer outras coisas. Só que para você fazer isso, quando você começa a aparecer, o que acontece? As pessoas na rua começam a te ver e te chamar de blogueirinha. As pessoas começam a criticar o modo como você está vivendo, como se você quisesse se aparecer, né? E aí o que você faz? Você se fecha. Você se fecha e perde a oportunidade de fazer o seu negócio dar certo. Foi benéfico para você esse medo do criticismo, o medo do que as pessoas vão pensar? Provavelmente não.
Claro que não, né? O mesmo vale para o medo da velhice, da morte, que são processos naturais da vida. Viver com medo não vai te fazer ter uma vida melhor. Muito pelo contrário, só vai atrair mais do que você tem medo. O meu objetivo com a aula de hoje é que você reflita sobre quais medos têm bloqueado você de alcançar a vida que você deseja ter. Tem bloqueado e impedido você de agir na direção que você sabe que você tem que agir. Como eles têm influenciado a sua vida. Liste esses medos e coloque como eles têm paralisado, influenciado a sua vida. Para que você se liberte desse medo, você precisa conhecer com quem você está lidando. Então pense que tipo de impedimentos existem hoje na sua vida. Por que você começa a aplicar, você começa a fazer, e o que acontece logo em seguida? Por que você tem restringido a capacidade que você tem? Por que você não tem usado o conhecimento que você tem? Por que você não faz aquilo que você gostaria de estar fazendo? Você olha que as outras pessoas estão conseguindo, você não. Quais são os medos que foram plantados na sua mente e que você tem regado diariamente? Inclusive, às vezes, inconscientemente, a gente propaga esse medo para as outras pessoas, né? As pessoas colocaram isso na nossa mente e a gente às vezes repete para os nossos filhos: não faz isso, porque não sei o que, não sei o que. Sabe? A gente impede os nossos filhos de serem aquilo que eles querem ser porque a gente tem os bloqueios da nossa mente e a gente propaga isso para eles, para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos amigos. Então hoje é o primeiro degrau desse equilíbrio emocional que a gente vai trabalhar, porque eu entendo que não adianta a gente só ter conhecimento, não adianta a gente entender o que a gente quer, buscar ter uma vida melhor se a gente não trabalhar primeiro as nossas emoções, se a gente não entender esse equilíbrio que precisa haver dentro da gente para a gente romper essas barreiras invisíveis que são as forças restritivas que agem dentro da gente. E a primeira força, né, o primeiro elo dessa força são os medos. Então hoje é o primeiro degrau que a gente vai trabalhar aí nas próximas semanas para que você se liberte mesmo desses medos, desses condicionamentos, dessa prisão que foi imposta para você. E como que a gente pode se libertar? Como que a gente se livra dessa força restritiva e acessa a nossa força essencial, que é a nossa força expansiva, que nos permite viver a vida que a gente alcançou? Pensando conscientemente sobre aquilo que a gente vive, sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Todos nós pensamos, então todos nós podemos nos libertar desses condicionamentos. A gente não pensa de forma consciente. Quando a gente começa a adquirir conhecimento sobre aquilo, a gente começa a pensar conscientemente. Então, ter atividade mental é diferente de pensar. Tomar decisões no nosso dia a dia, ela requer um pouco mais de conhecimento. A maioria das pessoas não faz isso. Elas só seguem a programação mental. Quando a gente acorda, já é ligado à nossa programação mental automática, né? Então, a programação mental do medo, ela já é ligada automaticamente. Muitas vezes elas povoam até a nossa noite, os nossos sonhos. Preste atenção, não é um pensamento voluntário, não é algo que você queira pensar, mas é involuntário. Isso aí, Ana. Não é assim, uma coisa que a gente programa, que a gente vai pensar no que a gente tem medo. Não, o medo ele aparece. E coletivamente esse medo ele vai estar te bombardeando o tempo todo, seja na televisão, seja no seu ambiente de trabalho, sempre as pessoas vão estar falando sobre os medos que elas vivem. Podem não estar falando com esse nome, mas estão falando sobre o medo. Então faça um exercício, pare por 5 minutos e observe o seu pensamento, a sua programação. É isso, essa programação automática que está conduzindo a sua vida. Ela que está te fazendo rodar em círculo, sabe? Quando eu falo tipo efeito enceradeira, que você roda, roda, roda e não sai do lugar. Fica igual aqueles ratinhos dentro da gaiola rodando, aquela rodinha que não sai do lugar. Todos nós temos uma voz na nossa cabeça. Independente se a gente está trabalhando, se a gente está se exercitando, se a gente está lavando louça, aquela voz ela tá lá o tempo todo, ela não para, ela não cessa. O que essa voz faz? Geralmente ela fica repetindo coisas do seu passado, coisas que aconteceram com você, seja no passado recente, né? Alguma coisa que aconteceu, por exemplo, hoje, alguma coisa que te falaram.
coisas negativas que aconteceram, ou seja, num passado mais distante. Alguma coisa que seu filho, seu marido disse, seu chefe disse que você não gostou, ou que alguém do trabalho te disse, seu filho te desobedeceu, ou de um passado remoto, sabe, bem antigo, que você traz à tona e você fica remoendo. Geralmente, a nossa mente fica trabalhando nessas coisas negativas. A gente traz toda essa bagagem negativa do passado e vai acumulando na sua mente. Você vai cultivando, você vai permeando o terreno da sua mente com ervas daninhas que te aprisionam. Ah, mas eu me lembro também de coisas boas do passado, Renata. Mas as coisas boas você compara com o momento presente e acaba ficando ressentida com o que está acontecendo. Quando você traz coisas boas à memória, você acaba ficando ressentida, mesmo que superficialmente. Nossa, que tempo bom foi aquele. Ah, antigamente, sabe aquela nostalgia? Cria um ressentimento porque o passado era bom e o presente não é mais tão bom. Isso cria insatisfação e a gente volta para a prisão das forças restritivas, da sua programação, das suas crenças e condicionamentos, ao invés de estarmos vivendo a nossa essência, ao invés de estarmos vivendo aquilo que nós fomos criados para viver, sabe? Nós fomos criados com uma essência divina, nós fomos criados com uma essência maior. Essa essência divina é a força da expansão, é aquele sentimento, aquilo que a gente tem, que a gente sabe que a gente pode avançar, aquilo que a gente sabe que a gente tem potencial, mas aí a restritiva acaba sendo maior porque é uma força coletiva e te restringe, não te deixa avançar. Você cria conhecimento, mas você não consegue avançar. Então todos nós temos isso, todos nós temos essas duas forças dentro da gente, a força expansiva e a força restritiva, mas muito poucas pessoas conseguem viver essa vida melhor, essa força expansiva, né? Porque a gente fica preso a todos esses pensamentos, essas restrições da nossa mente. Então, até o nosso corpo, sabe? O nosso corpo, ele diz se a gente está vivendo restritivo ou expansivo. Eu aprendi uma vez, numa aula, uns 3 anos atrás que eu fui, que eu queria tomar uma decisão. E aí a professora disse no momento seguinte: vai para o seu quarto e pensa com o seu corpo. Senta num lugar, num ambiente tranquilo, numa cadeira em cima da sua cama, num ambiente tranquilo, coloca uma música relaxante. E o que o seu corpo está dizendo? Quando a gente contrai muito o corpo, por isso que a gente tem muita dor, né? Nas costas, porque a gente vive se restringindo o tempo todo. Se o seu corpo estiver se fechando, você está se restringindo, não é para você fazer, não é para você tomar essa decisão. Se o seu corpo estiver leve, né? Se você está sentindo o corpo expandindo, é a decisão certa para tomar. Então começa a observar o seu corpo. Quais são os sinais que o seu corpo está te dando, né? Comece a projetar essas coisas que estão na sua mente também no seu corpo. Tudo que a gente está vivendo, quem conseguir manter esse equilíbrio emocional, quem conseguir entender o seu corpo, quem conseguir entender a sua mente, quem conseguir fazer com que a força expansiva seja maior na sua vida, né, te impulsione, essa pessoa ela vai conquistar muito, muito mais coisas. Então, assim, não entre nessa mente coletiva de que tá ruim para todo mundo, que tá todo mundo morrendo, que tá todo mundo sofrendo. Comece a pensar de forma diferente. Comece a entender, escrever os pensamentos que estão na sua vida e mudá-los, porque a gente pensa o que a gente pensa, a gente atrai, né? Essa lei da atração, assim, é fatal. Com certeza vocês já viveram isso na sua vida, tá pensando muito em alguma coisa e logo em seguida essa coisa acontecer. Eu vivi isso hoje, né, da lei da atração. Comecei a pensar numa determinada coisa e de repente eu recebi uma mensagem daquilo e aí eu entendi. Porque, sabe, eu começo a, não que eu entendi a lei da atração, não é isso, mas eu entendo como ela acontece, né? Como que em determinados momentos essa lei da atração ela acontece. Então, para de focar nesses medos, porque essas coisas negativas, esses ciclos negativos que a gente passa,
eles nos aprisionam. E o que a gente precisa entender é que depois do inverno, depois da recessão, depois da restrição, vem a primavera, vem a bonança, né? Então, depois de uma noite escura e fria, vem o sol. A vida, ela é feita de ciclos. E vai ser um ciclo, tá? De aulas de crenças, de equilíbrio emocional, para a gente vencer essa barreira da restrição e romper rumo à expansão, para a gente conseguir. Porque é o que eu falei, a gente está aprendendo muita coisa, a gente está entendendo muita coisa, a gente está aprendendo a se organizar, aprendendo a como ter sucesso, a como construir propósito, a entender a nossa roda da vida, né? A entender os nossos valores, mas nada adianta isso se a gente for bloqueado pelas nossas emoções. Eu falo isso por mim mesma, que muitas vezes eu sinto a emoção me bloquear. É como se fosse uma força invisível, que eu quisesse avançar, que eu quisesse entrar, que eu quisesse crescer, que eu quisesse evoluir, mas muitas vezes eu me sinto sufocada, impedida, e às vezes eu não entendo o porquê. Tipo, não, mas eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. E eu tenho certeza que vocês já viveram isso na vida de vocês. De saber o que tem que fazer, de querer fazer, de ter motivação, né? De buscar alguma coisa maior, mas que não consegue. Parece que não vai. Parece que o negócio trava de uma certa forma. E é essas forças ocultas, essas forças restritivas que estão na nossa mente. E a gente já entendeu um pouco dela aqui, que é essa parte dos medos, né? Então, será que é necessário viver com a mente na restrição e no medo, vivendo nessa tensão e nessa ansiedade o tempo todo? Se você tem muita dor aqui nessa parte, eu esqueci o nome, gente, me ajuda aí, na coluna, com certeza você está vivendo na restrição, com certeza você está vivendo na tensão e no medo, tá? Então comece a observar os seus pensamentos. Quando você sair dessa aula, quais são os pensamentos que estão vindo na sua mente? Quais são os pensamentos que estão permeando essa mente? Comece a mudar, direcionar esses pensamentos para um pensamento mais expansivo. Pare de ficar pensando nos medos que você tem. Pare de ficar trazendo o passado à tona, seja para comparar com o que você está vivendo hoje, seja para te trazer essa noção de medo. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas se eu não tomar certa decisão, isso vai acontecer. Ah, mas não. Chega. Comece a focar no que você quer para sua vida. Comece a expandir os seus horizontes. E eu espero que você entenda e comece a anotar isso, né? Comece a entender esses 5 medos da sua vida e comece a agir, sabe? Pare de ficar impedido, bloqueado. A gente não tá falando de pensamento superficial, a gente tá falando de inconsciente, de resistência, sabe? Daquilo que realmente é um bloqueio. E o que eu quero que você faça a partir de agora não é ficar com a cabeça cheia do passado ou com medo do futuro. Eu quero que você fixe, que você viva o presente. Como que você vai fazer isso? Você já tem em mente o que você quer alcançar, você já aprendeu a organizar sua agenda, você vai pegar aquilo que você definiu e agir dia a dia, sabe? Não se preocupando se você fez ontem, se você não conseguiu fazer anteontem. A partir de agora, dia a dia, o que eu preciso fazer hoje? O que eu desejo que aconteça hoje? Sem pensar ou permitir que a mente fique vagando. Mas você já tentou e deu errado. Nossa, mas isso é muito difícil. Cale essas vozes, cale essas forças restritivas. Comece a agir pensando no presente, beleza? O padrão da nossa mente é ficar sempre divagando e bloqueando essas nossas ações. Ela vai tentar fazer isso para te manter na zona de conforto. Mas tente calar, pare de ficar vivendo essa vida aí, de ficar rodando igual barata tonta. Aqui o que a gente está fazendo é dando um direcionamento, entendendo. Para a gente agir em qualquer coisa, a gente precisa entender, né? A gente precisa clarear, a gente precisa ter clareza do que está acontecendo. O que está acontecendo é isso, o medo está te bloqueando. Então, já que você está entendendo isso, você vai começar a fazer suas ações pontuais, dia a dia, sem excesso de preocupação com o futuro e sem medo do passado. Beleza? Galera aí, agradeço a participação de quem ficou me escutando. Não consegui ver muito as coisas, porque
os comentários, porque acaba que eu tava focando aqui no meu cronograma, né, para não me perder, mas eu espero que tenha ajudado e que te ajude realmente a sair da condição que você tá hoje. Todos nós vivemos com medo, todos nós temos medo de alguma coisa, a gente precisa entender quais são os medos que nos bloqueiam. Então, anote, comece a observar seus pensamentos, observe seu corpo, observe toda a sua musculatura e tente, sabe, fazer com que essas tensões elas saiam. Às vezes até dirigindo, eu noto que eu tô assim, dirigindo, tensa, que isso aqui segurando, aí eu solto os músculos e penso, não preciso viver dessa forma, não preciso viver com tanto medo. Eu posso me permitir ir além, eu posso alcançar as forças expansivas, que são as forças essenciais da minha vida, né? Eu posso desbloquear, né, toda essa tensão, todo esse medo, quando eu direcionar as minhas ações no hoje, focar a minha ação no que eu posso fazer hoje. Ontem já foi e amanhã também é incerto, então eu tenho que direcionar no que eu posso fazer hoje. Pense em quanto tempo você tem carregado essa carga negativa, essa carga de medo, de ansiedade, de sensação de incapacidade, de insegurança na sua cabeça e no seu corpo. O quanto você tem deixado se torturar pelo medo do que as pessoas vão pensar ou por aquilo que elas poderiam falar a seu respeito. Isso tudo é condicionamento da sua mente. Para entender de uma maneira clara, pense comigo, sabe? Responda essas perguntas. O que o medo da pobreza te ajuda? O que o medo do que os outros vão te falar te ajuda? É positivo você se preocupar com a pobreza, com o criticismo, com a morte, com a velhice? A gente não tá falando sobre um risco real, iminente de alguma coisa, né, de algo acontecer. Eu tô falando só pela preocupação, a construção dos cenários mentais, daquela sensação, daquela angústia, que vai causando outras coisas em cadeia. Preguiça, porque você tá com medo, aí você começa a se jogar na preguiça, comelança, procrastinação, falta de paixão pela vida, falta de entusiasmo. Isso tudo nasce a partir dos medos que foram condicionados na sua cabeça. Nós vamos romper nessas 3 aulas esses condicionamentos para que você se liberte de todos esses medos, desses 5 medos que dominam a sua vida. Essa é a minha promessa para vocês, que vai te permitir agir em direção do que você quer para sua vida e ser livre para pensar e construir o futuro que você quer, que você ama viver. Então, espero que tenha contribuído aí no conhecimento de vocês. Tenham uma boa noite, comecem a se perceber e qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Pelo grupo, a gente vai trabalhando esses medos e esses bloqueios. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais, né? Até a próxima aula. Beijo para vocês.